Estamos ao vivo. Boa noite, você ligado aqui no Cultura Esportiva. Você também assistindo pelo feed depois no Instagram. Seja bem-vindo. A nossa live já vai começar. Gostaria de chamar meus companheiros de profissão. Fala, Bruno. Fala, galera. Tudo bem? E aí, Matheus? Suave? Tranquilo, tudo certo com você? Tá ótimo. Todo Agora mundo vocês... que vai entrando. Hoje live com o grande Gustavo, jornalista aí, que tá para terminar também e se formar em jornalismo, o produtor de conteúdo da Magnus. Então, com certeza vai ser um papo muito bom. Então, fica aí já, que vai ter nós dois, mais o Abner que vai entrar, e o grande Gustavo, né, Bruno? Uhum. E estão aqui já na casa já? Só aceitar o convite. Fala, Gustavo. Estão me enxergando aí? Tranquilo? Estamos... Aham. Beleza? Tranquilo? Como que vocês estão? Bem, Estamos bem, lá. e você? Tudo certo por aqui. Ah, então tá A bom. gente só tá esperando o nosso parceiro entrar. Aí, ó. Boa Tranquilo, noite. tranquilo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bora lá? Vamos que vamos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, quero me apresentar nossos parceiros. Eu sou o Abner, do Cultura Esportiva. Esse ao meu lado é o Matheus. Esse no canto superior esquerdo é o Bruno. E o nosso convidado especial, Gustavo Gines, produtor da Magnus. Bom, antes de apresentar nosso convidado, quero apresentar um pouco sobre o nosso projeto. Nosso projeto é o Cultura Esportiva, que trabalha com os esportes da região de Sorocaba e divulga aqueles menos conhecidos. Tem o intuito de divulgar tanto vôlei, basquete, futsal e vários outros esportes que englobam nossa cidade. Bom, e o convidado de hoje é o especial Gustavo Gines. Ele é estudante de jornalismo, está no quinto semestre, tem experiências pela TV Sorocaba, G1, Rádio Nova Tropical, que fez o programa PL Cash e atualmente é produtor da Magnus Futsal. Dadas as honras, Gustavo Gines, apresente um pouco sobre você, suas experiências. Vamos lá, galera. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Boa noite para vocês também. Bom, foi mais ou menos o que vocês disseram. Tenho 20 anos, mas já rodei bastante aí. Desde que comecei na faculdade, no primeiro semestre, já com 4 meses de faculdade, recebi um convite para ir trabalhar lá com o pessoal da TV Sorocaba, SBT. Trabalhei com eles na parte do jornalismo, do jornal mesmo em si. Saindo de lá, depois de um período pandêmico, aí eu fui para a TV Tem, acabei entrando na TV Tem, que é a Globo aqui da cidade de Sorocaba. Trabalhei lá no online, no caso, como repórter online do G1. E saindo de lá, acabei passando por uma agência, trabalho hoje com a Magnus e com o marketing de um supermercado daqui da cidade, para ter duas rendas, conseguir pagar a faculdade e tudo mais, que a gente sabe que é difícil. Exatamente, com certeza, né, Gustavo? Mas, cara, a gente até estava estudando um pouco sobre você e viu que nossos caminhos até se constituem e são as semelhantes. Você também estudou no SESI, também fez o curso Senai e agora está ingressando na Uniso, que é uma faculdade que com certeza é muito boa e a gente pensa muito e leva com muito carinho também de fazer. E, Gustavo, eu queria saber como que surgiu na sua cabeça essa ideia de ser jornalista. Como que começou seus primeiros passos e você pensou em trabalhar com o jornalismo, Gustavo? Bom, vamos lá. Desde criança, meu sonho foi trabalhar no meio esportivo. Desde criança, nunca fui tão bom com a bola nos pés, nunca fui bom nas quadras. Joguei, até fui federado no futsal quando eu tinha meus 9, 10 anos, mas nunca tive habilidade. Só que sempre quis trabalhar com esporte, sempre quis trabalhar com futsal, futebol. Vem do meu pai a paixão. Então, o jornalismo surgiu quando eu estava
prestes a entrar no ensino médio, né? Que é aquele momento que você vê que você está crescendo, fala, pô, e agora? Onde que eu vou chegar? Para onde que eu vou? Qual caminho que eu vou seguir? E todo mundo meio indeciso, procurando faculdade. E eu já tinha meio que meus pés no chão, porque sabia que iria fazer a faculdade aqui. Acabei passando em faculdade na Unesp de Bauru, mas preferi manter aqui para economizar dinheiro e para poder fazer uma pós-graduação melhor. Então, eu escolhi a Uniso, que eu acho que é a melhor de Sorocaba, em quesitos de estrutura, de faculdade, de ensino, de tudo. Acabei optando por fazer lá. E desde o começo eu fui me apaixonando mais e mais pela área. Passei por alguns lugares aí, como vocês disseram, mas nenhum me faz tão feliz como o esporte e como hoje na Magnus, que eu tô realizado. Uhum. Certinho, Gustavo. Primeiramente, é um grande prazer estar falando contigo. Eu sou o Bruno. E eu gostaria de saber um pouco do que constitui seu trabalho na Magnus. O que você atua lá? Bom, vamos lá. Quem tá aqui na live também, que está acompanhando, é o Rafa, meu grande parceiro, que me convidou para trabalhar na Magnus. Ele cuida de toda a mídia, todo o vídeo, toda a foto da Magnus. O meu trabalho, cara, quando eu fui chamado para lá, consistia basicamente em ficar atrás do gol em todos os jogos em casa e gravar o gol. Então, tipo assim, é um momento difícil porque você tem que ficar prestando atenção no jogo inteiro e pegando lance, apaga, volta, grava de novo. Então, assim, esse era o primeiro passo que a gente foi dando. Ali eu conheci o Gui, que também é um parceiro nosso que trabalha lá no marketing da Magnus. O Gui, o Rafa entrou junto com a série do Fred, do Vai Pra Cima Fred. Então, o Gui já tá lá desde Brasil Quirim, então é muito tempo já que o Gui está lá. E conversando com o Gui, mantendo o pé no chão, dia a dia, quando podia ia para o treino, porque eles sabem também da minha responsabilidade no mercado. Então, quando podia ir para o treino, quando podia não ia. Viagem fora eu não consigo ainda, mas a gente está trabalhando para no futuro eu viajar com o time, para a gente fazer também os jogos de fora. Mas hoje em si consiste em casa, a gente trazer um papel diferente para o Instagram da Magnus, uma visão diferente do que só, vamos lá, vai começar o jogo, placar. Então, assim, eu tento mostrar sempre como que tá a torcida, tento mostrar como tá no vestiário, que foi nos últimos 2 jogos que eu entrei no vestiário, gravei vídeo com o Capita, gravei vídeo com o Charuto, vou tentando trocar os personagens para não ficar sempre nos mesmos, porque a gente sabe que as estrelas, tem algumas estrelas na Magnus, como o próprio Capita é a estrela suprema que gravava antes os vídeos para o Stories da Magnus, mas a gente quer trabalhar todos os jogadores em si. Então, a gente tem projeto aí para mais na frente trabalhar também com o YouTube, fazer desafios à la Fred, mas a gente vai com os pés no chão, estamos mantendo um nível bom de stories, temos que manter ainda esse nível e logo amanhã vai ter um jogo muito difícil que eu quero que todo mundo acompanhe lá no Stories também, que vai ser uma cobertura especial. Certo, Gustavo. E como você sentiu essa mudança de sair de duas grandes empresas de televisão para ir para uma página de esportes, de futsal profissional? Quando eu trabalhei na TV Tem, na verdade eu trabalhava na parte do G1, né? E a parte do G1 é mais próxima do GE, que é o Globo Esporte. Então eu peguei proximidade do pessoal do Globo Esporte, conversava sobre esporte todos os dias. Às vezes até saía da parte do G1, tava de saco cheio lá de fazer matéria sobre prefeito, sobre assalto. Ia para o pessoal do GE, a gente ficava discutindo sobre os times da região. E a Magnus sempre esteve em pauta. Tanto é que hoje também tem um cara que está comentando aí na live, que é o Esdras Pereira. Eu tenho que agradecer muito ele por eu estar onde eu tô. Que ele trabalhou comigo na TV Sorocaba e desde sempre, em todos os lugares que eu piso, eu sempre falo. O meu sonho é trabalhar com esporte, o meu sonho é seguir a área do esporte, independente do esporte que seja. Então ele foi um cara que abraçou a minha ideia, que curtiu a minha pessoa. E quando surgiu a vaga da Magnus, ele me indicou para o Rafa. O Rafa também recebeu o meu currículo, a gente passou por todo o processo e tal. Mas é muito diferente você ficar num lugar que
pode parecer às vezes uma rotina maçante, né? Porque a gente sabe que hoje em redações a rotina é sempre a mesma, a gente escreve os textos, tem que editar, tem que passar para aprovação, para uma rotina que você pode improvisar, você pode ser você, você pode criar. Então, tipo, para mim, nesses últimos jogos, por exemplo, que eu cuidei dos stories da Magnus, que eu fui apresentado lá e que pretendo continuar, se Deus quiser, é um desafio totalmente diferente, uma coisa que eu tenho que pensar antes em casa para chegar lá e executar, e às vezes nem dá para executar, porque tem coisas que não acontecem do jeito que a gente pretende, como foi o caso que aconteceu aí nos últimos jogos, que era para eu ficar dentro de quadra, o Rafa também, acabou que a gente não ficou, e até teve o comentário do Rodrigo e tal, mas isso daí a gente tem que ir improvisando com o decorrer do tempo, com o decorrer das coisas que vão acontecendo na quadra, mas espero continuar assim, espero continuar com esse trabalho e vamos que vamos. Exato, Gustavo. E até um episódio que com certeza é muito ruim, né? Eu vi o comentário do Rodrigo e foi algo que ele falou do coração de peito aberto, porque realmente, porque não pode ficar o produtor e nem você que é também algo que faz ali para Magnus, algo de conteúdo, e a federação não deixar vocês ficarem ali, né? E você acha que isso pode sim influenciar nessa parte de valorização do futsal? Porque mesmo tendo essa equipe da Magnus que é recheada de craques, tem várias equipes, como a própria do Corinthians, que é sempre tradicional, mas ainda assim falta um pouco para o futsal, né? Você acha que essa parte também influencia de não estar indo o futsal em pauta e o futsal não ser valorizado como deve, Gustavo? Então, é muito difícil isso, porque tudo aconteceu, na verdade, como foi nos bastidores que ninguém conta. A gente tem tem 3 campeonatos que estamos disputando, o Campeonato Paulista, a Liga Nacional e a Copa do Brasil. E em alguns a liberação vem muito fácil, outros eles meio que implicam, mas é sempre comigo, que vou gravar atrás do gol, que acabo gravando stories na quadra. Então, quando não dá para entrar em quadra, quando eu não posso, no intervalo eu vou lá, entro no meio da quadra, faço vídeo, saio, tudo tranquilo. Só que o que aconteceu dessa última vez foi que o Rafa, que vive trabalhando lá, que tá muito tempo, ele também foi retirado da quadra, foi uma norma que mudou, e daí revoltou bastante o pessoal. Como eu sou novo, eu acabei nem falando muito, mas a gente foi até gravar um stories com o Capita. Ele, pós-jogo, já estava puto da vida, já estava revoltado. Eu fui gravar um stories para ele pro Instagram da Magnus. Ele xingou a federação, então eu não pude postar. Tive que pedir para gravar outro, daí a gente foi gravar lá no vestiário. E ele falou mesmo, ó, eu vou postar no meu Instagram. Eu falei, não, você tudo bem. É que a gente não pode postar porque é a marca e tudo mais. E também porque não tende a ser visões diferentes. Então a gente sempre quer o melhor para o esporte. A gente não vai colocar 3 pessoas dentro da quadra se não for necessário. Eu acredito que o Gui e o Rafa, que são as pessoas que fazem a parte da mídia social e o marketing da Magnus, não iam colocar uma pessoa a mais dentro da quadra se não fosse para trabalhar, se não fosse para fazer um conteúdo. Então eu enxergo isso sim como não é algo bom para o futsal, porque se a gente tem mais conteúdo, se a gente tem mais pessoas envolvidas, se a gente tem mais engajamento, traz cada vez mais pessoas, traz cada vez mais público, mais visão para o futsal, mais investimento. Então acredito que foi uma atitude errônea, mas que a gente vai trabalhando passo a passo para que isso seja normal e natural. E que assim como tem o Gustavo na Magnus, outro dia tenha outros Gustavos no Corinthians, outros Gustavos no Assueva, outros Gustavos em vários times de futsal que a gente conhece por aí, Joinville também, grande time. Então, a gente está trabalhando para isso. Espero também que dê certo aqui na Magnus e que a gente continue com esse trabalho para mostrar que o futsal pode sim ser do tamanho do futebol hoje. Sim, um ocorrido muito lamentável. É o papel do jornalista trazer essa visibilidade para o esporte, colocar o espaço do futsal no esporte. E em relação à produção de conteúdo, eu gostaria de saber, tipo, a rotina do Magnus está sendo muito corrida, como você falou, tem 3 campeonatos, além de sub-20, sub-21, Magnus Academy. Como que está sendo para você, produtor de conteúdo, essa corrida, essa rotina difícil que a Magnus enfrenta? Bom, eu tô sentindo um gostinho, como vocês falaram aí, eu entrei faz pouco tempo, então ainda não consegui sentir tudo que engloba essa atitude difícil da Magnus, ter vários campeonatos, ter várias viagens.
Eu converso bastante com o Rafa, que é meu mentor praticamente lá. Ele faz os vídeos, ele edita, ele me ensina a editar, me ensina como que ele quer, me fala o que ele quer que eu faça. O Gui também me ajuda muito com essas situações. E, pô, você vê os caras viajando, por exemplo, eles foram para Joaçaba esses dias. Pô, 16 horas de ônibus, chega lá, ainda tem empecilho de hotel que era para entrar 3 da manhã, daí acaba entrando às 4, 10 horas da manhã já tá treinando. Então é muito corrido realmente. Hoje eu ainda não trabalho 100% na Magnus, mas estamos trabalhando para que isso aconteça e eu trabalhe 100% na Magnus, que eu viva essa rotina com eles, que acabe indo para treinos, que faça conteúdo em tudo quanto é lugar. A gente está trabalhando para isso, para ter esse algo especial para o Instagram, principalmente. Então, por enquanto, ainda eu não consigo dizer 100% como que é, mas eu consigo ter certeza que é muito difícil, cara. Tem que ter muita postura, tem que ter muita responsabilidade. O próprio Fred na série já disse que é muito, todo mundo acha que é fácil, chega lá na quadra, joga 10, 15 minutinhos e já era. Não é assim que funciona, a gente sabe que é muito complicado, muita coisa por fora que tem que ter. E eu, por fora mesmo, não imaginava que era assim. Quando eu entrei lá, descobri e, cara, é totalmente diferente. Sim, sim, essa parte burocrática é muito importante para o clube. E você já viu, já vivenciou esse tratamento de imagem entre vocês, a imprensa, grande mídia? Como que seria? Eu não entendi, perdão. Esse relacionamento entre vocês e a torcida, como é essa vivência diária? Cara, pelo que eu vivi pouco ali, pelo que eu tô entrando, a gente também, eu participei do dia da Magnus Academy, né? Que foi um dia que chegou várias pessoas de vários lugares do país, professores, amantes do futsal, muita gente. E é muito gostoso, assim, a gente poder gravar stories, gravar vídeo, ser reconhecido pela torcida e acabar, tipo, fazendo que o nosso trabalho, que o nosso trabalho mesmo seja valorizado. Como foi na torcida, que a gente ganhou um jogo recentemente, e eu pedi pro Rodrigo, pro Dieguinho, pro François, pra gente ir pra torcida para eles cantarem, para eles fazerem o grito que eles estavam fazendo no jogo, que eu achei muito legal. E daí o menininho puxa, tal, eu postei no Stories. E isso mostra que, tipo, a torcida tá com a gente e cada vez mais vai aumentando a fúria, né? Então, tipo, a gente vai lutando para que cada vez mais a torcida entre com a gente em campo, praticamente, em quadra, né? Porque é muito importante pra gente que tenha o grito, que tenha a torcida, como foi nos últimos jogos que a gente estava em casa, a torcida gritou, teve apoio até do. Eu esqueço o nome dele. Mas o que fala no microfone lá na quadra, eu não vou lembrar o nome, porque eu sou horrível Léo, com o nome. Léo, não Oi? é? Léo. Isso mesmo, o Léo. Que ele cantava com a torcida e tudo. Então, cara, pra gente é muito importante isso, principalmente pros jogadores, né? Pra gente que tá na mídia é legal, pra gente gravar, pra gente ter isso registrado, mas principalmente pros jogadores dá muito mais vontade para eles correrem atrás da bola e jogar com raça e com coração mesmo. Exato, Gustavo. E até eu queria perguntar sobre isso, até que você falou, dessa relação com os jogadores. A gente sempre vê story lá com você e com o Rodrigo, com o Capita, ele te zoando, falando que você é estagiário, sempre brincando com você. E como que foi essa recepção, tanto da torcida também, como você falou, que é um aspecto muito importante para o clube, e principalmente dos jogadores, se tem alguma vaidade, se tem algum jogador que olhou torto quando você chegou, ou se todos se receberam da melhor forma possível, Gustavo? Bom, a recepção foi muito boa. Eu cheguei, a primeira vez que eu fui lá para conhecer o pessoal da Magnus, as pernas tremiam, tudo tremia, você fica meio anestesiado com tudo que está acontecendo. Um cara que me abraçou muito no começo, que tipo mandou mensagem no Instagram, falou que podia contar, é o Mauro, que é o preparador físico hoje da Magnus. Ele mandou mensagem, falou que podia contar com ele. O próprio Rodrigo também no treino me cumprimentou. Olhares eu nem percebi, porque eu estava tão perdido no meu sonho que era trabalhar com isso.
e tão prestando atenção em cada ponto que eles queriam que eu fizesse, que eu acabei nem olhando se teve algum olhar, mas assim, quando eu fui apresentado oficialmente, que o Rodrigo chegou no vestiário e falou, ó, todo mundo conhece o Gustavo, esse daqui é o cara que vai cuidar da nossa rede social. Então, assim, eles até brincam, né, que a gente da rede social, a gente das mídias, a gente manda neles. Então, assim, se a gente mandar eles fazerem, eles vão fazer. Tanto é que o Rafa, às vezes, por exemplo, tira um jogador do vestiário e fala, não, chama ele pra mim. O cara vai lá no meio da quadra e grava o vídeo chamando a torcida, falando que vai ter jogo. Então, assim, fui muito bem recebido. Hoje, eu não tenho intimidade ainda, mas lá no jogo, na hora do vestiário, eu falo bastante com o Charuto, falo bastante com o Ricardinho, com o Mister, quando ele não tá preocupado, né? Que o cara futsal, futsal, futsal a todo momento. Com o Capita também, quando ele tá entrando em quadra, às vezes tira uma resenha com ele. Com o próprio Genaro, a gente conversa sobre carta, que ele fala que eu tenho que jogar a cacheta com ele ainda. Então, a gente está criando pontes porque isso é do dia a dia. Então, quando eu tiver 100% na Magnus, que se Deus quiser vai acontecer logo logo, eu vou criar mais intimidade com eles, mais vínculo. Mas, cara, pô, o Capita, que todo mundo me pergunta muito, tipo, se ele é a mesma pessoa, ele realmente é a mesma pessoa que aparece nos vídeos, que apareceu já no Desimpedidos, já apareceu no própria série do Fred, aparece nos stories. Ele é a mesma pessoa, ele não esconde no Instagram, não esconde em vídeo. Então, isso para mim foi o melhor, entendeu? Foi o que me deixou mais feliz. Uhum. Bom, em relação, amanhã a gente temos um grande jogo, um grande muito importante. E para a mente de quem está por trás da mídia, você já tem um plano pré-definido ou deixa rolar o jogo e ver o que faz? Então, a gente tem que ter um plano pré-definido, a gente tem que ter uma ideia. Estava até conversando com o Gui sobre isso. Porque como é um jogo muito importante, como é um jogo clássico, né, do futsal, até o próprio Corinthians denominou isso hoje no Twitter, a gente denomina sempre que é um clássico do futsal. Uhum. São duas equipes gigantescas, o atual campeão da Liga também, né, o Corinthians é o time a ser batido hoje da Liga por ser o atual campeão. Então, para a gente é muito importante. A gente, claro, quer trazer mais inovação cada dia mais nos stories, no Instagram, no YouTube. Então, temos algumas ideias aí encaixando, temos algumas ideias de até colocar vlog no YouTube para conhecer mais os jogadores, para entrar mais na intimidade, para sentir também a pressão que é jogar contra o Corinthians, principalmente porque a torcida do Corinthians está em todo lugar. Então, se tem torcida na arena aqui, vai ter torcida lá no Parque São Jorge quando a gente for. E é muito gostoso sentir, mesmo que seja da torcida adversária, esse clima de final que todo jogo clássico tem, todo jogo clássico traz. Então amanhã eu tenho certeza que não vai ser diferente. Amanhã a gente vai sentir esse clima de clássico, vai sentir esse clima de esperança. Eu tô ansioso também pela parte particular amanhã, que eu vou conseguir levar meus pais pela primeira vez para ver o jogo, que eles vão acompanhar, vou mostrar como que é lá a sala de troféus, então eles vão conhecer um pouco mais. Então eu tô ansioso mais pela parte profissional, que é da Magnus, mas essa parte pessoal também me deixa um gostinho de mais sabor para esse jogo, mais vontade de estar lá. E amanhã, cara, tem planos aí, mas a gente tem que definir ainda o que vai fazer. Pode esperar stories, pode esperar conversa com o jogador, pode esperar clima de vestiário. Só se a gente estiver perdendo no vestiário, que daí eu não vou poder gravar muita coisa, porque o clima vai ser tenso, palavrão para lá, para cá. Mas pode esperar tudo isso aí que a gente vai trazer para vocês. Uhum. E, Gustavo, nesse clima de o Magnus vive num clima bom, e se caso meio a derrotas, clima ruim, clima tenso, como você se lida em relação às mídias sociais? Porque há muita crítica, tanto no futebol como no futsal, quando há a derrota do próprio time. Bom, a gente sabe que derrota é uma palavra que ninguém quer quando disputa campeonato, quando disputa qualquer um. Se a gente jogasse um futebol hoje valendo uma Coca-Cola, ninguém quer perder, ninguém quer ouvir a palavra derrota. Então, é muito difícil lidar com isso realmente, porque na vitória você grava stories aqui, você grava stories ali, o pessoal tira foto, o pessoal quer fazer vídeo, quer falar, quer torcer.
Então, no caso de derrota, que tudo pode acontecer, a gente tem que trabalhar um pouco mais no off, a gente tem que trabalhar um pouco mais a parte psicológica também, para não falar besteira lá na hora. Então, assim, se perder, falar, ó, aconteceu a derrota, tal, não sei o quê, mas não ficar mostrando tantos detalhes assim, porque com certeza a galera fica puta, né? Você sabe que se vocês vistem o vestiário, o clima que é na vitória, o clima que é na derrota é muito diferente. Então, a gente sempre espera a vitória, mas o último jogo, por exemplo, na Copa do Brasil, que eles foram jogar lá no Rio Grande do Sul, acabou vindo a derrota e é bem difícil pra gente, porque a gente sempre espera vitória, 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 sempre quer ganhar. Uma equipe tricampeã mundial sempre espera a vitória, então é muito difícil quando vem a derrota e a gente fica muito triste, mas tem que trabalhar, cara, com a cabeça firme, falar, ó, aconteceu, a gente perdeu, que quero que não aconteça amanhã, pode acontecer mais pra frente, mas ó, a gente perdeu e é isso aí, gente. Muito obrigado por quem acompanhou e vamos que vamos. Uhum. Certo. E, Gustavo, você acha que a parte mais difícil de um trabalho de um produtor de conteúdo e também um cara que está sempre acompanhando o clube é essa parte da derrota? Ou você acha que tem coisas que, além disso, dificultam ainda mais? E falando propriamente do futsal, né? Porque a gente sabe que o futsal se diferencia bastante, mesmo parecido com o futebol. O futsal é bem diferente. Então, qual que é a maior dificuldade que você vê na função do produtor no futsal, Gustavo? Olha, a principal dificuldade que eu estou vendo no momento é a criação de algo novo, algo inovador, que a gente está trabalhando para trazer isso, a gente está conversando, não tem como dar spoiler nem nada, mas assim, são coisas que é muito difícil não trazer do futebol, como essa ideia de aparecer nos stories, falar, eu particularmente trouxe para o Gui essa ideia do time do Barcelona, que eu acompanhava todos os pré-jogos, os pós-jogos, que tem uma moça, eu não lembro o nome dela, que ela fala, que ela vai no Camp Nou, Hello Barça fans, e começa a mostrar o pessoal chegando, o Dembélé descendo do ônibus, todo mundo dando joia para a câmera. Então é basicamente nessa parte que eu me espelhei para trazer para Magnus. Então vou trabalhando ainda para isso. Só que é muito difícil a parte de se reinventar e trazer algo inovador para o futsal. Coisa que é muito difícil até para o futebol trazer algo inovador, para o pessoal do marketing do futebol. É muito difícil trazer algo que vá inovar. Nossa, isso é novo, isso realmente nunca aconteceu, nunca apareceu. Então acredito que seja isso a parte mais difícil, falando da minha parte do trabalho. A parte de acompanhar os gols não é difícil se você prestar atenção, se você gosta mesmo do esporte, então gravar vai ser moleza para você, que você vai estar acompanhando lá. A parte difícil é lidar com as coisas novas, as inovações e, no caso, as derrotas que a gente estava comentando aqui, né? Uhum. Ainda no âmbito de inovações, a Magnus já é uma grande equipe renomada, óbvio. Magnus, até mesmo no Instagram, tem mais de 500 mil seguidores. Mas ainda há uma expansão da marca, ainda há projetos de expansão da marca, já que a Magnus é uma grande time com vários patrocinadores e sempre tem a intenção de trazer algo melhor e crescendo. Cara, com certeza a marca sempre quer crescer, né? Eu não tento entrar muito no âmbito, como eu sou tipo novato, como até o Capito me chama de estagica, né? Às vezes eu nem me envolvo muito para não acabar tipo participando de coisas que não são do meu querer, entendeu? Então, vamos supor, essa questão da marca, eu com certeza a Magnus quer ter mais título, quer ter mais conquistas. A gente já tem várias conquistas, já tem, trimundial, é difícil ter outro. E a gente sempre briga para tipo ter mais espaço no futsal. Acho que hoje é a grande pauta que a gente quer trazer, porque uma coisa que trouxe bastante gente para acompanhar o futsal foi a série do Fred. Então a gente fica feliz com a repercussão que teve, mas a gente quer manter um público fiel. Então hoje a criação de um público fiel, a criação de conteúdos fiéis ao futsal, acho que é a grande proposta, além dos títulos, além do futsal sempre evoluir e a gente sempre manter o mesmo nível. E depois do Fred, recentemente o Casemiro postou uma camisa ganha do Capita,
como foi essa repercussão para vocês? O Capita comentou, como repercutiu? É muito bom, né? O Casemiro, a gente sabe que é um grande ícone hoje para moçada do futebol, para a galera do futebol. Para mim mesmo, me inspiro muito no jeito brincalhão dele de ser. Às vezes a gente não pode falar as coisas que ele fala na live, mas assim, o jeito brincalhão dele de tratar tudo, o jeito dele ser verdadeiro com tudo, é muito bom. Foi uma parceria junto com o patrocinador da Magnus, que é a Estrela Bet. Eles trouxeram o editor do Casemiro, né, que é o Pig, e outro que eu esqueci o nome dele, porque eu sou horrível com nomes, mas eles Maciel, vieram aí. se eu não me engano. Oi? Maciel, eu acho, se eu não me engano. No Marcial. E foi muito legal porque, tipo assim, é um conteúdo que foi gravado justamente para o Casemiro reagir, basicamente, né? Vamos analisar profundamente. Foi um conteúdo gravado, lógico, para a Estrela Bet, mas é um conteúdo que o Casemiro traz e que agrega para muita gente, milhares de pessoas que acompanham os cortes, milhares de pessoas que acompanham a live diariamente. A gente sabe que o conteúdo dele é muito importante. A parte do Fred, eu entrei depois, com certeza, mas pelo que o Rafa me conta, foi um passo gigantesco que o futsal deu, porque ter uma série da marca Magnus, com o Magnus Futsal, com a criação do Capita, porque ali que foi que o Capita surgiu. O Capita já era muito importante no futsal, mas ali que ele surgiu para outras pessoas, para a área de futebol, para a área do entretenimento mesmo, que agora ele é acompanhado por várias pessoas aí no Instagram. Foi um passo muito gigante da Magnus e, tipo, ajudou bastante a gente a ter hoje a notoriedade que tem. Então, eu acredito que essa parte, cara, sempre vai ser essencial. Qualquer influenciador que a gente conseguir trazer, principalmente do ramo esportivo, como o Casemiro, como o Fred, ou como outros que surgirem aí, sempre vai agregar cada vez mais para a gente continuar crescendo e continuar ao mesmo nível dentro e fora das quadras. Exatamente, com certeza. Eu acredito que é algo que vai influenciar muito e vai ajudar demais na Magnus, mas com certeza hoje em dia já tem muitos torcedores fiéis, porque a cidade de Sorocaba já é também uma cidade gigantesca e conhecendo uma equipe tão grande, já apoia bastante a equipe, né, Gustavo? Mas falando também da sua carreira um pouco agora, Gustavo, como que você vê até aqui aonde você chegou, o que você conquistou e o que você fez de melhor até aqui? Qual que você acha que foi a maior conquista? Se é hoje na Magnus, se é algo que você já fez como no G1 ou entre outros, como que você vê nesse parte até então da sua carreira, Gustavo? Cara, eu tenho que agradecer muito pela oportunidade que eu tive em todos os lugares que eu passei. Foi muito difícil para mim sair da escola. Pô, na escola eu era mais gordinho, era mais baixinho, daí você sofre um bullying ali, você sofre um xingamento aqui. Então, tipo, isso me fez ter vontade mais de crescer, ter vontade de continuar. E não fez me afetar também críticas e comentários feitos dentro do meio, que é normal, acontece em todos os meios, acontece em todas as profissões que você for escolher. Sempre vai querer ter um maior que o outro, sempre vai ter um acima do outro. E, cara, o que eu tento seguir sempre em todos os lugares para continuar conquistando cada vez mais meu espaço é ser eu mesmo. Então, do mesmo jeito que eu tô falando com vocês hoje, eu falo com a minha chefe no trabalho, eu converso com meu chefe na Magnus, que é o Rafa. Então, tipo assim, eu uso isso como arma para mim mesmo. E em questão de maiores conquistas, com certeza a Magnus para mim hoje é a maior conquista pelo meu sonho de trabalhar com esporte, pelo meu sonho de trabalhar dentro da realidade de um time grande. Então, mas eu agradeço muito a TV Sorocaba, que foi quem abriu as portas para mim, quem mostrou que é difícil realmente, principalmente quando é algo que você não quer seguir para sempre na sua vida, mas é algo que te ensina, que é um degrau muito forte, muito grande, que te diferencia dos outros. A TVT eu também tenho que agradecer, porque me ensinou muita coisa sobre o meio digital, me ensinou muita coisa sobre o meio de vídeos, de produção. A gente sabe que a TVT é gigantesca na região, então foi muito legal trabalhar lá, muito legal estar em contato com as pessoas que eu nunca imaginei, que eu era criança, acompanhava, adolescente mesmo, poder ter o contato com o Douglas Brito, que era uma pessoa que eu gostava pra caramba do esporte lá, que ele apresenta no jornal, né? Então, para mim, foi muito essencial essas duas etapas até chegar na Magnus, que é a minha realização maior até o momento. E
queremos continuar seguindo na Magnus, continuar aumentando, trabalhando cada vez mais para ter mais espaço, para a gente conseguir realizar mais a vontade sempre, mais o sonho sempre. Uhum. E parabenizar você pela sua jornada, você ainda que está se graduando ainda. E ainda falando um pouco sobre sua carreira, eu queria saber se tem alguma ambição no âmbito do jornalismo esportivo ou só continuar fazendo um bom trabalho? Cara, a ambição é sempre... eu nunca estive na zona de conforto. Então, a ambição é sempre sair da zona de conforto. Eu não gosto de um lugar que eu tô confortável. Eu vou ficar aqui, vou fazer as coisas de sempre, porque aqui, ó, tô com o meu salário pago, tá tudo certo. Então, eu sempre até acabo me esborrachando algumas vezes, que acontece, eu já me esborrachei, já caí no chão, já teve gente que quis passar a perna. Mas, enfim, é sempre muito essencial e muito importante você ter na sua visão que você não pode se acomodar ao lugar que você está. Não na questão de, tipo, eu tô na Magnus, não, mas eu quero sair, eu quero ir pro Barcelona. Não, não é isso. Mas é se acomodar com o mesmo de sempre. Eu faço o jogo ali, então eu vou fazer os stories aqui desse jeito, desse jeito, desse jeito, vou criar essa padronização e pronto. Não, tem que sair da zona de conforto, tem que fazer vídeo diferente, tem que correr atrás, principalmente agora, né, que tem que ver o que está em tendência, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, eu acho que o âmbito mesmo, o meu sonho de conseguir é sempre sair fora do padrão, sempre sair fora da zona de conforto que eu estou. Então, é isso que eu sempre espero e sempre procuro para mim, independente de onde eu esteja. Se hoje ou daqui 10 anos eu vou continuar na Magnus, que eu continue saindo da minha zona de conforto. Sim, isso é bem importante, Gustavo. E na segunda-feira a gente teve uma participação especial do Negrão, acho que você conhece, tem aula com ele. Ele falou dessa importância de sair da sua zona de conforto, focar ter um objetivo. E com as aulas do Negrão, o que você tem aprendido? Quais os conselhos que ele te dá sobre o jornalismo? Eu tive aula com o Negrão, acho que no terceiro semestre da faculdade, quarto, de rádio. Foi uma coisa que eu já tinha feito, né? Com 15, 14 anos eu participei da Rádio Nova Tropical, a convite de um amigo meu, grande querido Carlinhos. Eu entrava ao vivo, era uma coisa mais descontraída, porque é uma rádio mais regional, então não tem tanto aquele padrãozinho de rádio. Mas o Negrão me ensinou bastante a parte da rádio. O Negrão é uma pessoa muito influente lá na Unis, a gente sabe que ele é muito forte. É um professor que, assim, quem estudou e quem não estuda jornalismo às vezes conhece ele, sabe quem é. Tive aula também com a mulher dele, a Bia, de oratória, me ajudou muito com dicas de oratória, porque a gente precisa, principalmente com quem trabalha com vídeo, com quem trabalha com essas coisas, com quem tem um sonho também. Porque eu, na época que tinha aula com a Bia, ainda não trabalhava com vídeo, mas tinha sonho de trabalhar com vídeo. Foi muito importante para mim a orientação dos dois, principalmente para essa área, para a gente conseguir falar com clareza, trazer a informação 100% certa e não falhar, como alguns momentos acontece. Com certeza, né, Gustavo? Essa parte também é muito importante, a comunicação, tanto no jornalismo quanto também em outras profissões. É muito fulcral ter a comunicação presente. Mas, Gustavo, eu queria te perguntar também sobre esse fator que até o Abner foi muito bem, da live do Fernando Negrão, que é um grande influente também aqui em Sorocaba sobre o jornalismo. Mas, Gustavo, nessa parte que você trabalha da Magnus ainda também, voltando a esse assunto, muitos ainda pensam que você está ali só para acompanhar, ainda ou você já ganhou bastante conhecimento, principalmente da torcida, das pessoas que estão sempre na arena, para mostrar que você ali está sempre gravando, está na rede social de fato, não é só alguém que está ali só por estar, né, Gustavo? Então, a gente está trabalhando isso, eu até apareci nos stories, o Capita foi me apresentar, exatamente para isso, para que, tipo, a hora que eu estiver na torcida, não que eles me reconheçam, mas que se eu puxar o celular para gravar, eles vão saber que é para Magnus, vão querer participar, vão querer estar ali, vamos aparecer, vamos fazer. Então, acho que esse é o ponto essencial, acho que para o meu reconhecimento. Pessoal lá do Magnus Academy também, quando foram no jogo, perguntaram, o que você faz? Aí eu falei, pô, sou meio que estagica da Magnus, tô aqui ajudando eles, tal, não sei o quê. Pô, quantos anos você tem? 20 anos? Nossa, puta caminho já, não sei o quê. Daí foram me acompanhando nas redes sociais, teve uns que apoiaram aí quando aconteceu o episódio do Capita.
Então, tipo, para mim é muito importante nesse quesito. E não em si porque a Magnus tem 600 mil seguidores ou 30 seguidores. É mais pela questão de reconhecimento para que o meu conteúdo seja valorizado. Então, por exemplo, se eu encontrar qualquer um de vocês três, eu vou lembrar da cara de vocês. E eu espero que vocês lembrem da minha, para daí a gente gravar vídeo para Magnus, para daí a gente fazer acontecer, para o futsal crescer cada vez mais. Então é isso que eu busco cada dia mais lá, aparecendo nos stories principalmente. Uhum. E Gustavo, qual é o placar de manhã, hein? Quem que vai brocar? Ah, é difícil, cara. Pô, Corinthians e Magnus. A gente viu que o Magnus vem de várias goleadas aí. O Corinthians vem numa situação mais difícil, né? O Corinthians é o nono da liga. Mesmo assim, a gente sabe que vários times classificam na Liga Nacional, então é uma situação que ainda dá para contornar no mata-mata. O Corinthians é encardido no mata-mata, no futsal. É um time difícil de tirar. Cara, o pessoal até achou estranho quando eu entrei na Magnus, quando apareci na Magnus, que no meu perfil tava @Corinthians, mas é porque é meu clube de coração no futebol. No futsal eu sempre acompanhei a Brasil Quirim, agora a Magnus. Então no futebol sempre foi Corinthians. Meu pai tem o nome de jogador, meu tio, meu primo. Eu sou o único que não tenho porque minha mãe não deixou, mas todos eles têm. Então é muito complicado falar disso. Mas agora no futsal, trazendo de novo para a pergunta, cara, sempre acredito na vitória. Espero, sempre brinco com o Charuto ali, que a gente tem até um vídeo que eu falei para ele que eu ia gravar ele aquecendo, que ele ia meter gol, aí a gente grava, tal, fica brincando ali. Sempre espero um gol do Charuto para começar. Então, espero que também o Rodrigo faça gol para continuar na artilharia. Ele tá brigando aí por um baita feito, que é 5 vezes a maior artilheira da liga. O maior hoje que conseguiu foi o Falcão, que tem 6 artilharias da liga. Então ele está igualando um outro jogador que eu também não lembro de nome, eu sou horrível com nome, mas ele está querendo igualar esse ano com esse jogador, para quem sabe igualar com o Rei aí e poder descansar. Mas o Rodrigo não fala em parar, então a gente quer que ele continue metendo gol. Amanhã eu espero você bem de boa, vai 4-3 para nós. Deixar os caras Ótimo. fazer gol também, Jogão. 4-3 para nós. Ótimo placar, ótimo placar. E sobre o jogo, amanhã, o que você espera da torcida? Já que é um grande confronto, amanhã vai ter organizada provavelmente do Corinthians, a nossa organizada. A gente tem que tomar cuidado, né, também, porque a torcida adversária às vezes tem alguns malucos ali no meio que querem levar para briga, como a gente está vendo aí no futebol mesmo, que é a menina da Mancha Verde que acabou falecendo, a Gabi, por briga de futebol, briga que não devia ter acontecido, briga que para mim não faz sentido. Tem que ter rivalidade, mas nada que seja tão violento, tão agressivo. Então a gente espera a casa lotada, espera que não aconteça nada de errado. A gente tem que ter sempre a cautela, né? Mas com segurança, tudo vai acontecer como planejado. A gente espera bastante apoio da torcida da Magnus também, que vem apoiando em alguns jogos muito importantes pra gente. E agora não vai ser diferente contra o Corinthians. Tenho certeza que vão estar lá. E a torcida adversária, cara, espero que a nossa torcida calhe a deles. E que a gente consiga fazer com que isso vire um caldeirão ali pro meio do jogo em si. Certo, perfeito, Gustavo. E até falando do jogo, se tudo der certo, né? Se Deus quiser, eu, o Abner, vamos conseguir ir no jogo, acompanhar lá também. Então, talvez a gente se vê lá e consiga conversar também pessoalmente e falar que a gente também está num projeto. É claro que você já está na Magnus aí fazendo os stories, mas a gente sempre tenta fazer conteúdo nos jogos. A gente sempre tenta ver se algum jogador dá uma palavrinha no final, dá uma entrevista para a gente e também gravar dos jogos, tentar pegar algum gol para postar na nossa página. Então a gente sempre está tentando ganhar esse conhecimento, postando também para valorizar e dar esse repertório para a Magnus. E até perguntar para você se tem alguma dica para passar para a gente. Você que já está com certeza aí em um local muito mais abrangente, porque a gente está, claro, começando agora. Então, se tem alguma dica para passar para a gente sobre essa produção do conteúdo, Gustavo? Acho muito importante vocês, principalmente, não desistirem, porque eu já tive umas 4 páginas de futebol
e é muito difícil manter, muito difícil ter conteúdo, buscar conteúdo, fazer conteúdo, é muito difícil, a gente sabe. Então, se vocês vão no jogo, cara, ter paciência, sabe? Porque amanhã vai ser um jogo muito difícil, eu acho que, de conseguir a atenção de alguns jogadores, por conta da atenção do jogo e por conta da torcida estar lotada. Mas é muito difícil também no dia a dia, porém, eu recomendo vocês basicamente estarem ali perto, ver que acabou o primeiro tempo, o pessoal vai ali tirar foto com o Capita, vai tirar foto com o Charuto, encostar neles e falar, cara, você pode gravar um videozinho? Eu tenho certeza que eles não vão negar, porque os caras, eles são muito coração. Todas as vezes que a gente pede para eles para tirar foto, até como torcedor mesmo, quando eu fui lá tirar foto com alguns, eu fui tratado super bem. Às vezes não consegue pegar um ou outro que você queria. O Ricardinho às vezes não dá muita trela para foto e tal, mas eu tenho certeza que os caras são muito gente boa e que vocês vão conseguir sim. Só ter paciência, que nem eu falo com meus amigos que vão no jogo, que eles, eu quero tirar foto com esse daqui, eu falo, ter paciência, ter calma. Se não der, não deu, mas assim, ó, a hora que tiver ali eu chamo, ó, vem aqui, vamos tirar uma foto, pá, grava um vídeo ali com os moleques. Então, com certeza, se eu ver vocês, eu vou procurar ajudar. Claro, uma mão lava a outra, a gente sempre tem que ajudar os amigos que vocês também estão fazendo um trabalho muito importante pra gente, para o crescimento do futsal. Cada vez mais crescendo a página, cada vez mais trazendo mais informação do futsal que eu acompanho aí. Então, é muito importante também pra gente. Então, o que eu puder ajudar lá na hora, eu vou conseguir ajudar. Só amanhã que vai ser muito difícil por causa da torcida mesmo. Porém, nos outros jogos, esse jogo mesmo, se eu conseguir alguém para dar uma palhinha para vocês, uma fala para vocês, vai ser gratificante até para mim. Então. Uhum. Então, Gustavo, tá chegando no fim do nosso programa. Infelizmente, o tempo é escasso aqui no Instagram. E desde já foi uma honra ter falado contigo. Muito obrigado por todas as suas experiências compartilhadas e ensinamentos. E eu gostaria de saber se tem alguma consideração final, antes de encerrarmos. Só agradecer vocês pelo convite aí. Espero crescer mais e vir uma vez, cada vez maior aí para falar com vocês. Na questão do Instagram da Magnus, do meu Instagram mesmo, a gente cada vez mais trazer reconhecimento para a página e para a página de vocês também. E agradecer mesmo pela oportunidade. Vocês têm a mesma idade que eu, então eu sei que vocês têm a mesma capacidade que eu para estar em lugar maior ou lugar ou igual a mim. Então, tipo, dependendo dos sonhos, a gente nunca pode falar o que é maior ou menor para cada pessoa, cada um tem o seu sonho. Então, que no sonho de vocês estejam num lugar maior que vocês querem estar, como está acontecendo comigo, que é um puta prazer trabalhar na Magnus. Então, eu só tenho isso a falar, que nunca desistam da página, nunca desistam do sonho de vocês, de ser comunicadores, nunca desistam se alguém falar que é ruim, se alguém falar que você não sabe nada, se alguém falar que você não manja de futebol, não manja de futsal, cara, só continua o seu, faz o seu, estuda, continua acompanhando que vai dar tudo certo. Uhum. E os meus parceiros, vocês têm alguma consideração final? É isso, só agradecer, Gustavo. Um prazer imenso, parabenizar você pelo que você vem fazendo, tudo que já conquistou na sua carreira, com essa idade, como você falou, já passou por muitos lugares, então parabéns pelo que vem fazendo e sucesso enorme para você no que você quiser seguir, no seu sonho que você falou, para você na sua vida, Gustavo. Tamo junto e prazerzaço ter feito essa live contigo, irmão. Obrigadão, irmão. Igualmente para todos vocês. Retomo as palavras do Matheus, do Bruno. Foi um prazer enorme ter falado contigo. Você ter atendido o meu contato de prontidão. Foi uma coisa inesperada, que eu até falei para os moleques, já respondeu rapidão. Foi uma honra ter recebido esse participação sua. Muito obrigado, Gustavo. Desejamos sucesso à sua carreira e amanhã vamos estar no ginásio acompanhando nosso time. Claro, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite. Quando a gente tá com o celular na mão, quando tá, às vezes, nem fazendo nada, tal, pinta a notificação, não tem por que não olhar, né? Então, depois do jogo da Magnus, principalmente, pintou bastante a notificação, então se você tivesse se mandado no horário do jogo, ia ser muito difícil de eu ter visto na hora.
mas eu tento sempre acompanhar ali, agradecer a galera que vem elogiar, agradecer a galera que vem pedir vídeo, vem pedir alguma coisa, sempre falar o que pode e o que não pode. Então, com vocês não ia ser diferente. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui e que cada vez mais sucesso para todos nós, para vocês principalmente, para os três, para a página e para a gente da Magnus. Uhum. Novamente, obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que estavam assistindo nossa live e que assistiram depois pelo feed. Gostariam que seguissem a gente, seguissem o Gustavo, seguissem a Magnus. E é isso. Foi uma honra, Gustavo. E até a próxima, gente. Tamo junto, galera. Obrigado.